Filhos e filhas de Deus. A Bíblia diz que somos filhos de Deus. Mas a Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus. Então como é que você vai identificar se você é ou não um filho ou uma filha de Deus? O texto que nós lemos hoje, seguindo a sequência de leitura aqui da Bíblia 365, nos diz que podemos identificar e reconhecer se somos ou não filhos de Deus. Nós estamos lendo a primeira carta do apóstolo João. Chegamos aqui ao capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João, a partir do versículo 6, a nossa leitura hoje. E já no início da nossa leitura ele fala que nós podemos saber se somos filhos de Deus olhando para as obras que fazemos. Nós imitamos a Deus ou imitamos o diabo? Nós imitamos a santidade de Deus ou vivemos no pecado do diabo? Se nós vivemos no pecado do diabo, não somos filhos de Deus. Os filhos de Deus podem sim falhar, fracassar, mas vão se arrepender e não vão viver no pecado. O pecado acontece na minha vida, o pecado acontece na sua vida, pode acontecer, mas não pode ser uma prática constante. O pecado é um acidente em nossas vidas, porque se somos filhos de Deus, não vivemos em pecado. Olha o que o texto diz aqui. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele, Deus, é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, porque é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Porque a mensagem que ouvimos desde o início, a mensagem de Jesus Cristo é a mensagem do amor ao próximo. É o que João continua dizendo aqui na sequência. Se nós amamos a Deus, amamos também os nossos irmãos. Se nós somos filhos de Deus, amamos a Deus e amamos nossos irmãos. Aquele que não ama Deus, não ama seus irmãos. Não é filho de Deus. Quem não ama os seus irmãos, mas odeia, é filho do diabo. João vai falar o seguinte: então não se surpreenda quando as pessoas odiarem você, quando o mundo odiar você. E ele vai trazer o exemplo de Caim e Abel. Caim odiava. Por quê? Porque ele era maldoso. E por causa da sua própria maldade, ele odiava, chegando a matar seu irmão. Então não se surpreenda se você é filho de Deus e ama o próximo e não é amado de volta. Porque o mundo não ama de volta, o mundo é treinado para o ódio. Ele vai dizer a partir do versículo 11 que nós não devemos ser como Caim, e no versículo 13 diz: portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se você é então filho de Deus, você vai amar, você vai praticar a justiça de Deus, você vai amar o próximo. E por consequência você vai ser odiado pelo mundo, porque o mundo não tem esse amor que Deus tem. E se não fosse a vida de Deus em mim e você, nós também não teríamos. O amor não é natural do mundo, o amor vem de Deus. O amor é um escândalo para o mundo. O mundo vai dizer para você: por que é que você vai amar? Por que é que você deveria amar? Você tem que dar o troco, você devia odiar, você devia demonstrar que você manda, que você é forte, que você é poderoso. E Jesus fala assim: você deve amar. Você deve amar a ponto de perdoar, você deve amar a ponto de não se ressentir com o mal. Você deve amar, porque você está imitando Jesus. Você está imitando aquele seu Senhor que lá na cruz, quando ele estava sendo crucificado, depois de ser açoitado, acusado, ele olha para o Pai e fala: Pai, perdoa essas pessoas que estão fazendo isso. E você diz que aceitou o convite de seguir Jesus, assumir a sua cruz, tomar a sua cruz,
deixar de cuidar de si mesmo, né? Negar-se a si mesmo e seguir esse Jesus. O que é exigido de mim e de você é que amemos como Jesus ama. E o amor é justamente um sinal de que nós temos a vida de Jesus em nós. Olha comigo aqui o versículo 14. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia o seu irmão, já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Se amamos nossos irmãos, isso significa que temos a vida de Jesus em nós. Passamos da morte para a vida. Assim, a Bíblia está dizendo que você pode saber ou não se você é filho de Deus olhando para o quanto você ama o seu irmão. Se você ama seu irmão, você passou da morte para a vida, você é filho e você é filha de Deus. Ah, mas se você odeia, quem odeia o seu irmão já é assassino. E um assassino não pode entrar no reino de Deus. Nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. E o versículo 16, talvez seja assim, o mais marcante aqui, e por acaso é fácil de decorar, né? Porque nós decoramos com a vida toda, né? João 3,16, agora aqui temos na carta de João 3,16 também, uma ordem sobre o amor que é muito forte. E eu acho que você deve decorar do mesmo jeito que você decorou João 3,16. Né? Vamos ler aqui, ó. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Você sabe o que é amor? Ah, eu sei. Por que você sabe? Porque eu fui amado. Jesus deu a vida dele por mim. Por isso eu sei, eu posso dizer que sei o que é amor. Então, agora que você sabe o que é amor, o que você deve fazer? Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Aqui nesse texto, o apóstolo João quebra todo o nosso argumento, né, sobre como devemos tratar o outro, sobre os limites do amor. Ah, você não deve fazer isso, estão fazendo você de bobo. Não, você não deve fazer isso. Olha, deixa pra lá, né? Não se importe com as pessoas, larga isso aí. Bom, você deve dar a vida pelo irmão. Então, mesmo quando as coisas ficam difíceis, mesmo quando as pessoas te maltratam, mesmo quando a situação não é justa, você é chamado não para viver a justiça do irmão, mas para você praticar a justiça. Não para você viver só quando os outros forem santos e corretos e honestos com você, mas para você praticar a justiça, a santidade, a honestidade, a vida correta e amar. Amar a ponto de morrer, do mesmo jeito que Jesus morreu por você. Você sabe o que é amor porque Jesus morreu por você, então você deve amar a ponto de morrer também pelo seu irmão. Eu vou repetir aqui para você não achar que sou eu que estou dando essa ideia doida aqui, né? Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Bom, não adianta dizer que ama. A Bíblia exige um amor sacrificial. Talvez você já tenha ouvido falar, e falamos bastante, né, que em alguns momentos a Bíblia exige amor sacrificial, por exemplo, no amor entre o marido e a esposa. Sim, o marido deve amar a esposa a ponto de morrer por ela. Sim, mas a Bíblia exige amor sacrificial entre você e seu irmão. Porque o seu irmão mais velho, Jesus, morreu por você e ensinou para você o que é amor. E é esse o nível de amor que Deus exige de nós, que amemos uns aos outros a ponto de dar a nossa vida por nossos irmãos. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, não basta dizer, é o versículo 18. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos diante de Deus. Quem pratica esse amor não apenas de palavra, se apresenta tranquilo diante de Deus, pode ir diante de Deus com a consciência limpa, é o que diz o versículo 21. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. E dele recebemos tudo o que pedimos, pois obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento:
que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Creia em Jesus e ame ao próximo, do jeito que ele mandou. Como é que ele mandou? Ele mandou amar o próximo a ponto de morrer pelo próximo. Que Deus te ajude, que Deus me ajude para que possamos entender essa mensagem tão diferente da mensagem que ouvimos, né, todos os dias ao nosso redor. A mensagem que ouvimos ao nosso redor é que nós somos os importantes, nós merecemos ser felizes, nós temos que fazer tudo, né, para que a nossa vida seja a melhor possível e alcancemos os nossos propósitos, sonhos, objetivos, e o nosso irmão deixa ele para lá. Ele está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo para nós, que nós devemos amar a ponto de morrer pelo nosso irmão. Eu não sei o quanto essa leitura consegue mudar a minha vida, porque a minha tendência é rejeitar esse texto. Mas eu peço a Deus que Ele transforme a minha vida por essa palavra, que Ele transforme a sua vida. Nem que essa transformação seja gradativa, gradual, pouco a pouco, mas que eu e você possamos entender isso dia a dia e que cada dia possamos dar um passo a mais, né, rumo a essa posição de quem ama a ponto de dar a vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Foi uma bênção ler mais uma vez um texto da Bíblia com você e darmos mais um passo nesse projeto nosso de lermos a Bíblia toda em um ano. Estamos quase aí, chegando no finalzinho, né? Já faltam menos de 30 dias para fecharmos aí a nossa leitura da Bíblia. E graças a Deus por isso. Então eu espero você no próximo vídeo. Antes de ir embora, deixa um like no vídeo, verifica se você está inscrito no canal e ore para que Deus te ajude a amar o próximo como Ele manda. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.